Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, nessa aula de hoje irei falar sobre o conceito de transformadores, tá? Então, o que são transformadores? Quais as suas aplicações práticas, né, em campo, aí na área de transmissão, geração, distribuição de energia em grandes indústrias, né? Parte de acionamento de máquinas e comandos. Então nós iremos começar o estudo de transformadores embasando aí alguns conceitos lá do eletromagnetismo, né? Então o transformador ele tem como base muitos conceitos eletromagnéticos que nós iremos abordar nesta aula de hoje. Portanto, os objetivos desta aula são os seguintes: conceituação e características sobre transformadores. Na sequência, definição de esquema de funcionamento, bem como suas características magnéticas, falando mais das questões aí, leis do eletromagnetismo aplicadas a transformadores, e relação matemática aí entre corrente elétrica e campo magnético, né? Essa relação magnética vem aí de estudos empíricos. No decorrer aí de história, né, tivemos alguns cientistas que contribuíram para esses estudos e nós iremos falar um pouco sobre esses estudos, esses experimentos práticos. Legal. Inicialmente, então, vou conceituar, né, o que seriam transformadores. Os transformadores de tensão, chamados também aí apenas por transformadores, são dispositivos que aumentam ou diminuem determinado valor de tensão. Tá? Então, por exemplo, tem o transformador do poste, ele rebaixa 24.000 para 220. Tá? Então, ele é um abaixador. Se ele recebesse 220 e passasse para frente ele 24.000, né, então ele seria um elevador. Tá? Então nós temos, em termos gerais, né, o transformador elevador e o abaixador. O transformador ele é constituído por um núcleo e por duas bobinas. Tá? O núcleo é o núcleo ferromagnético, que nós iremos aprofundar nas próximas aulas. E as bobinas, que são fios enrolados. O núcleo do transformador, né, é feito de material altamente imantável, né, e as bobinas são compostas por um número diferente de espiras, isoladas eletricamente entre si. Então nós temos o fio isolado, ele é enrolado, em torno desse núcleo altamente imantável, né, que pode gerar aí características de ímã, por isso desse nome. E esse é o conceito básico, tá? Núcleo com duas bobinas. O núcleo vai fazer o fluxo magnético se concatenar de uma bobina para outra e fará com que o circuito magnético, né, gere, portanto, ali um determinado nível de potencial de um lado e um determinado nível de potencial do outro quando alimentado. Bacana. Então, como que funciona o esquema, né, do transformador? Em termos de esquemático, nós temos aqui o núcleo ferromagnético, ele é composto por várias lâminas de ferro, né, normalmente uma liga aí ferro-silício, né, com uma proporção adequada, em que nós temos um fio enrolado no primário e um fio enrolado no secundário. Aqui está representado, né, a poucas espiras de um fio mais grosso no secundário, e muitas espiras, muitas voltas e um fio mais fino no primário. Isso tem muito a ver com o nível de potencial, né? Nesse caso aqui, teríamos só de bater o olho, já daria para saber, né, que já tem uma experiência, que esse daqui é um exemplo de transformador abaixador. Né? Como que eu sei disso? Quanto maior o número de espiras, ou seja, de voltas, né, desse fio aqui, no primário, maior será o seu potencial. Né?
No secundário, como eu tenho menos espiras e o fio é mais grosso, eu vou ter mais corrente e menos potencial. Então, se a corrente entra no primário, entra num potencial maior e sai aqui num potencial menor. Isso daí é um conceito, né, que é embasado aí em fenômenos eletromagnéticos que a gente vai entender melhor nessa aula. E a simbologia para circuitos é essa daqui. Tá? Então, basicamente, uma bobina aqui de primário, duas linhas que representam o núcleo ferromagnético e uma bobina que representa o secundário. O transformador ele vai ter o lado primário e o lado secundário. Tá? Por premissa, ele tem no mínimo aí dois lados e o circuito magnético gera aí uma transformação de um determinado potencial para um segundo potencial. Legal, falar agora dos tipos, né? Existem diversos tipos, né, de transformadores para diferentes tipos de aplicação na área elétrica de controle e automação, né? Então temos aí transformadores de baixa potência, né, que se utiliza na eletrônica, né? Esse daqui é um transformador que é utilizado em fontes, né? Então você pega uma fonte aí convencional, né, ali com uma ponte de diodos, um regulador, você vai ter um transformador aqui desse tipo. E temos também aqui transformador de comando, né, que ele tem essa cara aqui. E ele é utilizado normalmente para partida ali de motores, uma partida compensadora ali, por exemplo, né, você pode utilizar um transformador. Temos também transformador da parte de potência, né, que é aquele transformador de força, né, que ele é utilizado em subestação. É uma máquina muito grande, né, tem até o reservatório de óleo, ele tem várias características aqui a mais por trabalhar aqui com um elevado nível de potência, né, muito encontrado em subestações de energia. E o famoso, né, que a gente sai da rua e sempre olha, né, observa ali, que é o de distribuição, que tem essa cara aqui, ó, tá? Então nós temos as buchas aqui, né, do lado de média tensão, e nós temos ali para o lado de dentro, né, que não está aparecendo, o que seria o secundário, para saída para 220, por exemplo, tá? Na nossa região é 220 e 127, tem região que é 380 e 220. Então isso daí varia muito de região para região, e daí tem também um fechamento aqui para o transformador de distribuição. E existem aqueles transformadores que são os de instrumentação, tá? Então temos parte de medição e de proteção. TP, né, que é transformador de potencial, e temos os TCs, que são os transformadores de corrente. Então, quando nós temos, por exemplo, uma linha de transmissão ou na distribuição mesmo, a gente não vai estar medindo a tensão com um multímetro, né? Nós precisamos de um TP. Mesma coisa para a corrente, a gente não vai lá na linha e conecta um alicate amperímetro, não. Utilizamos um TC. Certo? Que é esse carinha aqui. Então, em termos de aplicação, aqui eu fiz um resumo, né? Obviamente tem outros tipos aí de transformadores. Tem transformador para alta frequência, transformador aí para casamento de impedância, né? Então tem muitas aplicações aí quando se fala de transformadores. E aqui eu trouxe algumas. Legal, agora a gente vai entrar, turma, na parte de eletromagnetismo para conseguir compreender melhor, né? Puxa, o professor falou que um lado é tensão de alta, o outro lado é tensão de baixa, mas por que um lado é alta e o outro lado é baixa? Quem falou isso, né? Por que funciona dessa forma? Então nós vamos começar aí pelo experimento de Hans Oersted para entender, ou pelo menos começar aí o entendimento aí dos princípios de funcionamento de um transformador, né?
Então temos que em 1820, o dinamarquês Hans Christian Ørsted percebeu que a agulha imantada de uma bússola sofria desvios quando estava próxima a um fio condutor, por onde passava uma corrente elétrica. Tá? Ørsted reparou que a agulha da bússola apontava normalmente para o norte geográfico, tá? Norte geográfico da Terra, quando o circuito estava desligado, porém a agulha era desviada quando a corrente elétrica fluía pelo fio. Então nós tínhamos esse diagraminha aqui, ó. Ørsted fez o que? Vou botar uma pilha aqui, uma bateria, uma associação de baterias ou pilhas, né, que gera um potencial, né, positivo de um lado e negativo do outro, para ver o que ocorre quando eu faço circular, faço fluir uma corrente do positivo para o negativo. Inicialmente, a agulha estava paralela ao fio. Quando surge uma corrente, essa agulha tem um desvio, né? A parte vermelha ali seria o norte da agulha e a parte verde seria o sul, né? Que é a característica, né? Imantada, então tem as características de um ímã, polo norte e polo sul. Então aqui saem as linhas de campo e aqui chegam as linhas de campo magnético. Legal, puxa, houve um desvio, né? Puxa vida, um desvio. Sem corrente, ficava em paralelo. Com corrente surgiu um desvio aqui. Legal. E com isso, surgiu aí aquela dúvida, né? Puxa, como que eu vou então identificar o sentido do campo magnético, né? Que é o campo que nós temos em ímãs, quando surge uma corrente ali num dado circuito. Daí surgiu a regrinha conhecida como regra da mão direita, né? Então aqui eu tenho o fio retilíneo, onde circula uma corrente, né, aqui de baixo para cima, meio que na diagonal. E pela regra da mão direita, abraçando aqui esse condutor, nós temos o sentido de giro do campo magnético. Tá? Então aqui nós temos duas figuras que exemplificam isso, né? Polegar, ele indica o sentido da corrente, os outros dedos aqui, que abraçam o condutor, indicam o sentido do campo magnético. E esse foi o estudo de Hans Ørsted. Aqui nós temos um fio, e é interessante para nós entender como que fica numa bobina, porque o transformador tem bobinas, né? Então esse fio enrolado no material aqui, né, ferro magnético, alimentado com uma bateria, vai criar uma corrente que entra aqui nesse condutor, que está dando uma volta em torno desse material ferromagnético. Então o que ocorre? Está entrando a corrente, né? Eu abraço o condutor, né? E o polegar, nesse caso, indica o polo do campo magnético. Ele indica sempre o polo norte, tá? Então para cima nós temos o norte, para baixo nós temos o sul. Então para transformadores é isso. Se eu tenho polo norte e polo sul, significa que eu tenho linhas de campo saindo lá do norte e entrando no sul. Legal? Isso daqui é conhecido como eletroímã, turma. Tá? Então você injeta aqui uma corrente, essa corrente faz surgir aqui um polo norte e polo sul, portanto um campo magnético. E esse campo magnético pode ser utilizado aí de diversas formas, né, na nossa área elétrica. Bacana. Continuando ainda, né, temos aí que através dos estudos de Ørsted pode-se compreender melhor as relações entre corrente e campo magnético. Para o estudo de transformadores é necessário entender a formulação matemática para um condutor enrolado com N espiras. Tá? Então aqui nós temos o caso de uma espira, né, a corrente entra, gira e retorna. Se ela está girando, eu faço esse giro com os dedos e o polegar indica o sentido do campo magnético, que é conhecido como B maiúsculo. Qual a formulinha do campo? Campo igual μ0. O que é μ0? É permeabilidade magnética. Tá? Como é zero, é do vácuo. Então, permeabilidade magnética do vácuo vezes corrente, dividido por 2 vezes o raio, né? O raio dessa espira.
Puxa, o que é essa permeabilidade magnética? É uma característica, turma, de um material ferromagnético, né, ferroso aí normalmente, o qual demonstra para nós a facilidade que esse material tem de se criar um campo magnético. Tá? Então, o estudo aí de elementos magnéticos, né, nós temos elementos ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, e isso daí eu falo num outro momento, mas o Mi ele representa isso, tá? Então, se ele é muito alto, significa que ele gera uma grande capacidade de geração de campo magnético. Se ele é muito baixo, eu precisaria de muita corrente para ter um alinhamento ali do que nós chamamos de domínios magnéticos para a criação de um grande ímã. Tá? E temos o modelo para um sistema com solenoide, né, de N espiras. Então aqui, em vez de ter uma espira, eu tenho uma solenoide, que eu injeto uma corrente, enrolo aqui o fio, no comprimento L, e tenho o retorno dessa corrente. Né? E a fórmula do campo magnético nesse caso é N, que é o número de espiras, vezes a permeabilidade magnética, vezes corrente dividido pelo comprimento. Então se eu tenho um comprimento muito grande, eu tenho aí um campo magnético que é menor. Mas se eu tiver muitas espiras dentro desse comprimento, então posso ter um campo magnético maior. Tá? Então esse N, dependendo da seção também do condutor, ele pode andar ou não junto do L. Tá? Às vezes eu aumento uma unidade de N, aumento uma unidade de L e não mudou nada. Tá? Então podem ou não andar juntos. E a permeabilidade é o mesmo conceito, né? Capacidade de criação de campo magnético, nesse caso aqui no vácuo, mas para materiais ferromagnéticos nós temos um Mi específico, e o I é a corrente elétrica que é injetada no condutor. Vou falar agora da lei de Faraday. A lei de Faraday, ou lei de indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida é tensão elétrica induzida. Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday em 1831 a partir da descoberta do fenômeno de indução eletromagnética. Então o princípio de funcionamento é tranquilo, tá? Não tem muito segredo também. O conceito é bem básico. Eu tenho aqui um ímã. Se eu aproximo com uma determinada velocidade esse ímã desse fio enrolado, surge um polo norte, né, que se opõe ao polo norte de aproximação e o polo sul do outro lado. Tá? Então, esse ímã se aproximando com uma certa velocidade da bobina enrolada, faz surgir também um outro ímã, que é o nosso eletroímã. Né? Chegam com um determinado ímã e acabam produzindo um eletroímã. Tá? Isso daqui é interessante. Esse polo norte aqui, ele é criado por conta da aproximação. Se eu tivesse uma repulsão, eu criaria um polo sul. Até a criação da corrente alternada vem disso, tá? Porque no gerador está caindo água, né? Então esse polo norte e polo sul está girando. Tá? Então em um momento eu tenho o polo norte. Tá? Então eu gero o polo norte. No segundo momento girou 180 e eu tenho o polo sul. Daí eu crio o polo sul. Daí fica aquela senoide, né? Norte-sul, norte-sul. Fica positiva e negativa na rede elétrica. Então o conceito vem muito aqui da indução eletromagnética e lei de Faraday. Tá? Bacana, agora nós iremos começar a entender aqui, né, nesse slide, a aplicação das leis do eletromagnetismo no transformador. Tá? Irei começar falando nesse slide, vou deixar para vocês, né, essa ideia, e na aula seguinte eu vou continuar falando um pouco mais sobre os conceitos do eletromagnetismo aplicados em transformadores. Muito bem, existe uma analogia entre corrente elétrica e fluxo magnético que é basicamente a seguinte.
Tá? Em um circuito elétrico fechado, quando alimentado por uma força eletromotriz, que é a tensão elétrica, surge uma corrente elétrica. Isso aqui é tranquilo, né? Agora, pulo do gato está aqui, ó. Em um circuito magnético fechado, por enquanto está tranquilo, ó, bem parecido. Só que o circuito é magnético, não elétrico, tá? Quando alimentado por uma força magnetomotriz, não é eletromotriz, mas é magnetomotriz. Então é uma força magnética, não é uma força elétrica, tá? Surge não uma corrente, mas sim um fluxo magnético. E a lei de Faraday falava o quê? Falava que ao variar o fluxo magnético eu tenho uma tensão induzida. Então é isso que nós queremos chegar, né? Eu tenho aqui o circuito magnético, material ferromagnético com fio enrolado. Fluxo magnético são essas linhas, que são criadas quando injeta uma força magnetomotriz. Tá? E essa força magnetomotriz injeta, portanto, uma corrente no fio enrolado com N espiras, criando, por regra da mão direita, um polo norte e um polo sul. Certo? Então, nós temos, turma, justamente essa questão, né? O eletroímã criado, né? Polo norte, polo sul. Então, tem as linhas de campo aqui que começam a circular. E essas linhas de campo, elas não estão se concatenando com nada aqui no secundário. Elas estão girando. Então, o efeito da autoindução, que a gente chama. Mas, se eu tiver uma bobina aqui no secundário, eu induzo uma tensão nessa bobina. Tá? E uma característica que a gente consegue também correlacionar, né, com os circuitos elétricos é a relutância, que é um R aí um pouco mais um pouco diferente aí, né, assim como esse F aqui, que é o R de relutância, não é o R de resistência, tá? Mas relutância, olha só que interessante, né? Relutância é a dificuldade que é imposta à circulação de fluxo magnético, enquanto resistência é a dificuldade imposta à circulação de corrente elétrica. Então perceba, tem muito a ver, né? Fora que a questão da formulação matemática, né, da força magnetomotriz é muito intuitiva também, né? Porque na tensão elétrica, né, ou força eletromotriz, era o quê? Corrente vezes resistência. Aqui fluxo magnético vezes relutância, força magnetomotriz. Então eu tenho uma definição bem similar na matemática também, tá? As características de um circuito magnético que nós teríamos ali em um circuito elétrico. Só que nós temos uma outra relação aqui também, ó, que daí já traz mais para a nossa realidade de circuitos elétricos, né? Já estamos mais acostumados. Que é um condutor com N espiras, né, enrolado aqui, vezes a corrente que é injetada. Opa, isso daqui é legal, né? Então, se eu sei a corrente, eu sei o número de espiras, eu sei a força magnetomotriz. Sim. Ah, professor, então é fácil, eu consigo medir na prática a força magnetomotriz. Basta eu ter um fio ali com N espiras, por exemplo, 100 espiras, e se eu injetar 1 ampere de corrente, a força magnetomotriz vai ser 1 vezes 100, que é 100. Exato, tá? O conceito é esse. Interessante que você consegue também determinar parâmetros de relutância, né, fluxo magnético. Só que o fluxo magnético tem muito a ver com a característica aqui do elemento ferromagnético utilizado. E a relutância daí está relacionada, né, com a permeabilidade magnética, a seção, né, desse núcleo ferromagnético e também ao seu comprimento. Enfim, são parâmetros que nós iremos entender melhor na aula da semana que vem, né? E a gente vai trabalhando aí pouco a pouco esse conceito do transformador. Agora que vocês já sabem o básico aí do eletromagnetismo, né, que embasa o seu funcionamento, nós poderemos evoluir aí nas próximas semanas
para conceitos aí mais profundos, né? Poderemos entender como essa circulação de fluxo magnético vai induzir uma tensão, né? Criando desse lado aqui um secundário, como que ela vai gerar uma corrente nesse secundário, né? Enfim, tudo isso daí nós iremos estudar nas próximas aulas. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando que eu estou disponível no chat para maiores dúvidas. Haverá uma lista de exercícios. Semana passada eu tive um probleminha aí de conexão, né? Até peço escusas por conta disso daí. Mas essa semana aí eu já estou liberando a aula. Consegui liberar um pouco antes aí do horário. E a lista de exercício também estará disponível logo mais aí para que vocês possam realizá-la. E qualquer dúvida na aula, qualquer dúvida na lista de exercício, mande lá no Microsoft Teams. Pode mandar áudio, pode mandar foto, pode mandar mensagem de texto, o emoticon que vocês acharem necessário ali, para que tenhamos uma boa comunicação aí, que vocês possam retirar qualquer tipo de dúvidas existentes aí. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção, bons estudos, até!